E aí, amiguinhos? Voltei. Gente, eu recebi uma mensagem da minha mãe. Minha mãe assistiu o vídeo porque achou esclarecedor, né, falar a respeito disso. Eu recebi uma outra mensagem, uma outra pessoa que não quer que eu fale o nome e que me pediu para falar um pouco mais a respeito disso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tanto na play do Contando Coisas, que vocês gostam de saber, testemunhos, né? Quanto aqui dentro da própria reflexão da semana, para não perder os contextos, porque a gente já vem falando de dons espirituais, né? Falando de José, desde a semana passada eu fiz 2 vídeos, hoje eu fiz outro, e agora eu vou fazer esse. É no estilo Contando Coisas, porque tem testemunhos junto, mas vamos falar assim, é um depoimento na verdade, porque como eu tô falando, tem dons que são psíquicos, né? Que são de paranormalidade, são dons psicossensoriais, né? E muitas pessoas já nascem com esses dons mais desenvolvidos, porque, gente, isso daí passa através de genética, isso passa através de família, né? E tem famílias que têm essas coisas bem potentes nela, vem vindo de geração em geração, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fica meio impressionada com algumas coisas comigo, assim, e não entende, acha que é do capeta, as minhas coisas, eu fico doida com isso. Eu falo, gente, como que é do capeta, cara? Eu nunca fiz nada, né? Uma vez me expulsaram de uma igreja até por causa disso, assim, porque quando eu falei uma coisa que aconteceu, a pessoa falou, oh, mas você mexe com coisa satânica, você já fez parte de seita satânica? Eu falei, jamais, gente, nunca. Assim, eu me ofendia, porque as pessoas não sabem essas coisas, entendeu? Que isso é do ser humano mesmo, gente, né? Agora, quando isso está na mão de Deus, pessoas têm tem isso, e o Espírito de Deus é muito potente as coisas ali, entendeu? É com muita precisão, né? Então, as pessoas não entendem isso às vezes, porque que a gente acaba tendo um estilo de vida que tem que ser muito guardado, muito separado. Quando eu falo a diferença, gente, que o Espírito Santo de Deus, ele só pode se manifestar onde há santidade na vida da pessoa. No corpo, na alma e nos cuidados espirituais. Isso é uma diferença brutal, né? Então, pessoas que têm muito, além de receber os dons do Espírito de Deus e ainda tem essa parte, né, parapsicológica, não consegue ter uma vida comum, não consegue mesmo, assim. Então, às vezes o pessoal não entende isso e acaba atribuindo a outras coisas, sabe? A falta de conhecimento. Então, eu vou falar pra vocês alguns depoimentos, tá? Porque, assim, dos meus dois lados da minha família, é muito forte isso, né? Assim, vamos falar que eu tive contato até os meus bisavós, né? Eu conheci até os meus bisavós, e eu tive muito contato com eles, e a gente falava sobre essas coisas desde que eu era criança, porque eu já logo comecei a mostrar que eu era meio diferentona, né? Então, mas só que eles sabiam dessas coisas, então acabava que falava, né? Eu não quero mencionar ninguém na minha família aqui, mas, gente, isso aí é espalhado, do lado materno e paterno. Então, quando eu nasci, meus irmãos, a gente já veio com uma outra configuração. E eu conheço muita gente. E engraçado que as pessoas com quem eu mais tenho contato próximo, assim, eu tenho umas conexões mais fortes, são pessoas que têm também isso, né? Independente de ser da mesma fé que eu ou não, né? Esses dons parapsicológicos, a gente acaba sendo atraído pelo campo eletromagnético da pessoa, né? Então começa a acontecer várias experiências. Aí a pessoa acha que é espiritual, não é espiritual, tá? É entre seres humanos. Então eu vou contar algumas coisas aqui, porque já que me pediram, eu vou falar algumas experiências para vocês verem que, sabe, totalmente normal, né? E se você não sabe dessas coisas, você começa a atribuir confusão para sua vida, sem saber, entendeu? É importante. Por exemplo, um dos dons que eu tenho muito mais forte em mim é de ser sensitiva, né? Eu sou muito sensível à energia de pessoas, ambientes, de objetos, né? Meus pelinhos chegam a arrepiar, eu sinto um aperto no peito, eu percebo energia. Então, tipo, eu não consigo ficar em todo lugar, eu não consigo trabalhar em todo lugar, eu não consigo frequentar todo lugar.
né? Não é assim, falar, não, é fresca, tal. Eu não consigo, eu me sinto mal. Eu não consigo ter um relacionamento íntimo com alguém que não esteja vivendo em santificação também. Eu não consigo, né? Eu fico doente porque abaixa a minha energia, né? Por quê? Porque eu sou uma esponjinha, né? Isso tem a sua utilidade? Tenho, né? Tem, só que a utilidade é justamente perceber aquilo que está saudável e aquilo que não está saudável. Né? Os gatos são assim, os gatos têm uma sensibilidade tão grande que quando alguém está doente, o gato vai lá e deita em cima da doença, sem que a pessoa tenha passado por um médico. Entende? Que são coisas da natureza. Né? Não é porque a gente não entende muito bem sobre isso que as coisas estão complicadas. Não. Então vamos falar assim, pra mim isso aqui é muito forte. Né? Tem pessoas da minha família, umas 5 pessoas da minha família que são como eu. São como eu. Não tem muitos amigos, não vai para lugar lotado de gente, porque mistura muito ali, não se sente bem. O pessoal fala, é meio antissocial. Não é que é meio antissocial, é porque de fato fica muito esgotado, entendeu? Dá um esgotamento. Enfim, eu tive uma experiência de bilocação, né? Uma experiência de bilocação que eu falei para vocês, né? Que o espírito desloca para outros lugares. Isso acontecia muito na minha adolescência, né? E depois da minha conversão aconteceu umas 3 vezes, uma bilocação, né? Tinha propósito, não foi uma coisa assim, foi para ajudar a pessoa, sempre tá? De telepatia eu tenho direto, contanto que quando eu vou orar, né, pelo fato de eu ter as conexões com as pessoas, assim, em redes sociais e convívio, tudo, eu percebo pensamentos e sentimentos que não são meus, né? Aí eu consigo traduzir eles que vêm de um coletivo, que vem de pessoas, né? Às vezes eu não sei de quem mas vem de pessoas, aí eu oro, aí Deus vai lá e me dá a palavra, né? Quando eu faço os vídeos de palavra profética, tá? É quando eu oro a respeito daquilo, porque eu não sei, às vezes eu demoro um tempo para perceber se sou eu que estou sentindo aquilo que eu não estou me sentindo bem por alguma coisa minha, ou se é externo. Né? Aí eu oro, Deus me mostra, e aí Deus me dá a palavra profética. Aí eu faço os vídeos pra vocês falando, olha, Deus tá me mostrando tal. Agora, não tem como você fazer isso 24 horas, como um monte de gente faz, sabe? Não tem, gente, não tem mesmo, sabe? Por isso que tem muita gente que tem esses dons parapsicológicos e acha que tudo é Espírito de Deus. Não é tudo Espírito de Deus, não é toda hora, entendeu? Não é. E quando eu faço esses vídeos, essas coisas, as pessoas vão lá e confirmam. Elas falam, era pra mim, né? Você escreveu, era pra mim. Você falou, era pra mim. Então, assim, eu sempre tenho a confirmação, né? Que era assim. Nunca passa uma coisa que não é pra ninguém, entendeu? Porque não é toda hora, tá? Aí, premonição, direto, né? Tive premonição do falecimento do meu avô, né? Tive premonição do dia do falecimento da minha avó. Então, assim, tive premonição de que uma amiga minha, em menos de 24 horas, eu perguntei, você tá bem? Né? Ela falou, tô tudo bem. Daqui a pouco, não deu umas 6 horas, ela sofreu um acidente. Então, assim, já tive isso com várias coisas. Tô dando uns exemplos, tá? O que mais que eu falei? Telecinestesia eu nunca tive, não. Nunca movi nenhum objeto. Nunca. Telepercepção, saber notícias sobre pessoas em tempo real. Gente, isso era um caos. Era um caos. Eu namorei com uma pessoa que também tinha muito que era muito sensitiva e também tinha essas coisas, né? E teve uma época que ele tava usando droga, essas coisas tudo, e sumia. Ele fugia de casa e sumia para ir comprar droga em algum lugar. Eu na minha casa tava dormindo, e aí eu acordava e via o lugar onde ele estava. E várias vezes eu saí e fui até o lugar, cheguei lá e ele tava. Aí o que acontecia? A família dele ficou, toda vez que esse cara sumia, o povo vinha atrás de mim pra ver se isso daí se manifestava pra achar ele onde ele estivesse. Várias vezes eu achei.
Depois eu já tinha terminado com ele, 1000 anos depois, aconteceu dele que ele casou com uma moça e sumiu. Aí veio a esposa na minha casa para perguntar dele para mim, se eu sabia dele. Olha só. Falei, não, porque ele estava desconectado, né? Estava desconectado. Enquanto eu tinha algum vínculo mais próximo, essas coisas aconteciam. Quando eu estava desligada, afastada, não tinha. Né? Pra vocês verem como é importante com quem a gente anda, quem são as nossas amizades, com quem a gente convive, tudo muito importante. E a que eu falei que era legal, a eletrocinese, putz, direto na minha casa acontecia isso, quando tava a família toda reunida lá, que alguém ficava bravo, ficava com queimava televisão, queimava chuveiro, queimava lâmpada, né? Principalmente quando eu morava em Ribeirão Preto, que chovia pouco lá em Ribeirão, então essa energia elétrica das pessoas fica muito mais forte quando não tem chuva, umidade, né? Eu trabalhando no hospital, chegou ao ponto de eu ir abaixar a cabeceira da cama, que era na manivela, hoje em dia é tudo botão, né? Ia na manivela, deu passar fogo, assim, dar choque nos pacientes, direto. Não é só a energia eletrostática que a gente tem que... Por isso que eu falo, eu gosto muito de ficar no meio da natureza, porque daí eu posso botar o pé na terra, aterrar, para descarregar a energia elétrica, né? É bom ir para a praia, tomar um banho de mar na água salgada, para equilibrar, neutralizar a energia magnética, né? Tomar um banho de sol na seguida, né? São coisas que Deus colocou tudo na natureza, né? A natureza cuida da gente. A gente que quando está muito afastado, fica em grandes cidades, fica muito de tênis, fica muito preso, fica muito assim, a gente fica uma bomba de energia, entendeu? Então aí isso daí acaba sendo ruim. Agora você imagina, você não ter contato com a natureza, você não ter onde descarregar os seus potenciais parapsicológicos, você não tem aonde pôr, né? Tá num ambiente que não é propício, tudo tal, pode, gente, dar sobrecarga na mente, no emocional. O ser humano não foi feito para viver dessa forma, não foi mesmo, né? Então a gente tem que sempre criar recursos para poder equilibrar, senão a gente não dá conta, né? E gente, por eu ter esses daí, né? Eu falo, dons do Espírito, eu tenho que ter aliança com Deus, né? Tem aliança através de Jesus, tudo tem. Mas esses daí, para mim é muito mais difícil de lidar, porque tem muito mais a ver com o ser humano no seu exercício, mais para um ambiente natural do que um ambiente de cidade grande, artificial que a gente vive. Muita gente acha que tem problemas, grandes problemas aí que não entendeu? Não é não. A pessoa só está precisando o quê? Ter mais contato com a natureza, está precisando mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, mudar a sua prática, as suas conexões, sabe? A Bíblia, a palavra de Deus, por isso que eu falo para vocês, a palavra de Deus, ela de fato, tudo que está escrito lá é por causa dessas coisas, entende? É por nosso próprio bem, para que a gente saiba viver, para que a gente saiba cuidar da nossa energia, para que a gente tenha uma mente sadia, um emocional sadio, um corpo sadio, um estilo de vida sadio, né? Não é só uma instrução e aí você vive em qualquer lugar, não, né? É para fazer transformações que levem a gente para um estilo de vida mais adequado àquilo que Deus nos fez para viver, né? Nós somos parte da natureza, né? Tudo que a gente veio da terra. Se você, eu tô aqui com meus exames para fazer. Sério mesmo, olha que interessante. Olha o que tem aqui: sódio, potássio, cálcio. Aonde tem todas essas coisas, gente? Vitaminas. Tô pedindo uma série de coisas. De onde vem tudo isso? Vem da terra, né? Vem da terra. Então, assim, todos os alimentos que a gente come e aquilo que a gente precisa vem da terra. E aí, se a gente fica, de fato, muito distante, isso causa desequilíbrio energético para nós. Por isso que hoje a gente tem uma quantidade de pessoas com transtornos psicológicos e psiquiátricos e energéticos, desequilíbrios energéticos no geral, por causa do estilo de vida que a gente leva. Simples assim, tá muito distante do que Deus criou para ser, tá bom? Então é isso, eu fiz esse segundo porque eu acho que agora vai, dando exemplos, fica mais fácil. E eu sou um ser humano normal,
não é? Então tá bom, grande beijo.